Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo da TC. Aqui eu te ensino técnicas de terapia capilar onde você, profissional, vai poder ajudar os seus clientes a resolver problemas do couro cabeludo e haste e, consequentemente, fidelizar mais clientes, além de obter um faturamento aproximado de 24 mil mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Josiane Favreto, técnica em terapia capilar, e o assunto de hoje é princípios da terapia capilar. Antes da gente começar, curtam, compartilhem, deixe seu like e nos sigam para mais conteúdos como esse. Você já ouviu falar no que são os princípios da terapia capilar? Nos princípios da terapia capilar, nós visamos garantir a boa prática nos procedimentos capilares, cuidando de cada problema do nosso cliente sem comprometer a saúde dele, solucionando, amenizando ou prevenindo futuros problemas. Solucionando o que é possível solucionar, porque nem tudo tem cura, por assim dizer-se. Algumas coisas você consegue apenas amenizar, porém você não consegue curar, né? Amenizar o que pode ser amenizado e prevenir o que pode ser prevenido. E quão importante é prevenir, tá? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tratando ou colaborando para a melhora, num geral, seja problemas relacionados ao couro cabeludo ou à haste capilar. E eu gostaria de começar falando um pouquinho hoje sobre o quão importante é fazer uma ficha de avaliação. A ficha de avaliação é onde tudo começa. É através dela que você vai montar um cronograma de tratamentos e é através dela que você vai personalizar esse cronograma de tratamento. A ficha de avaliação ela é muito importante porque você vai coletar os dados do seu cliente, tendo em conta tudo o que acontece no diário dele, o que aconteceu há um tempo atrás, o que está acontecendo no momento, e você vai conseguir chegar a um possível diagnóstico do que ele tem, do que está acontecendo com ele, para a partir disso resolver o problema dele, resolver ou amenizar o problema dele. Então a ficha de avaliação ela é muito importante. Sempre lembrando que na hora de coletar esses dados para a ficha de avaliação, a gente tem que lembrar de ter muito respeito e cuidado com o nosso cliente, porque ele tem que se sentir seguro com a gente para ele poder se abrir conosco como terapeuta capilar, né? Ele tem que sentir confiança em nós como profissionais para ele poder relatar o que realmente de fato está acontecendo com ele e a gente poder usar essa ficha de avaliação ao nosso favor para poder tratar ele da melhor maneira. Então a ficha de avaliação ela é muito importante. A má coleta nos dados dessa ficha de avaliação ela pode ser crucial na hora da gente fazer um tratamento no nosso cliente, porque a gente pode estar ali perdendo tempo, perdendo dinheiro, por não ter coletado de uma maneira correta os dados e estar aplicando um cronograma de tratamento nele de uma forma equivocada, que a gente não vai obter o resultado que a gente teria certeza que fosse obter se a ficha de avaliação estivesse correta. Então a ficha de avaliação é algo muito importante, é uma etapa que não pode ser pulada, essa etapa ela tem que ser feita. É uma das partes mais importantes, é através dela que a gente vai diagnosticar e vai dar início a tudo. Então hoje falando de princípios da terapia capilar, sempre lembrar que a parte mais importante é a coleta na hora dos dados da ficha de avaliação e uma boa coleta, onde a gente possa ter os dados exatamente do que está acontecendo com o nosso cliente. O terapeuta capilar não somente cuida da saúde e da boa funcionalidade do couro cabeludo, mas também desenvolve um importante trabalho na manutenção da fibra capilar. A parte da gente ser terapeuta capilar e cuidar do couro cabeludo, das alopecias, das anomalias do couro cabeludo, a gente também é responsável pelo fio do cabelo, né? Normalmente as pessoas procuram o terapeuta capilar quando elas já estão com um problema um pouco agravado e elas vêm pra gente já com o fio de cabelo muito danificado, muito fragilizado, muito sensível.
Então, como terapeutas capilares, a gente tem que saber que a gente vai tratar tanto o couro cabeludo quanto a haste capilar do nosso cliente. E antes de começar, eu gostaria de ressaltar o que com vocês? Que nos princípios da terapia capilar, uma das coisas muito, assim, se não mais importante, assim como a ficha de avaliação, uma das coisas mais importantes que entra na parte de prevenir algumas anomalias, alguns probleminhas do couro cabeludo, é a parte de esterilização do nosso material de trabalho. Por que eu falo isso? Por que é tão importante? Na nossa área ele é tão importante porque a gente sabe que existem probleminhas do couro cabeludo, assim como, por exemplo, a foliculite. Ela é transmissível de pessoa a pessoa. Então, se a gente está falando de prevenir probleminhas do couro cabeludo, anomalias do couro cabeludo, nós, como terapeutas, precisamos prevenir a foliculite. E uma das maneiras de prevenir a foliculite é esterilizando o nosso material de trabalho entre um cliente e outro, para não estar contaminando o material de trabalho passando de um cliente a outro. Sempre lembrando também que em muitas profissões é importante, mas a nossa é indispensável o uso de luvas descartáveis, touquinhas descartáveis e até mesmo jalecos descartáveis, para a gente evitar de contaminar o material, ter uma contaminação de um cliente para outro. Então, o cuidado com materiais descartáveis e com a esterilização do nosso material é muito importante. Assim como a ficha de avaliação é extremamente importante, a esterilização do nosso material e o uso de materiais descartáveis também é extremamente importante. E nessa hora eu lembro de algumas histórias que aconteceram comigo no decorrer desses anos agora, dando curso, ensinando outras pessoas. Há um tempinho atrás, agora, ano passado, eu ministrei um curso presencial aqui no nosso local. Nesse curso presencial se formaram comigo 21 terapeutas capilares. E nessa turma que se formou, eu vi como é importante a diferença de quem tem esses cuidados e de quem não tem esses cuidados, de quem leva muito a sério os princípios da terapia capilar e quem não leva muito a sério os princípios da terapia capilar. E eu quero dar 2 grandes exemplos aqui para vocês hoje. Formamos um grupo de 21 terapeutas capilares. Dessas 21, todas estão trabalhando em regiões diferentes, né? Então, uma dessas minhas alunas, num determinado dia, me mandou uma mensagem de texto para um aplicativo e me falou o quê? Prof, eu preciso de uma ajudinha sua. Eu estou com um problema com uma cliente minha e eu não estou conseguindo resolver o problema dela. E eu falei, Maria, me relata um pouquinho mais. Qual é o problema que você está tendo com essa cliente e que você não está podendo resolver? E ela falou, prof, a gente já fez assim 4 terapias salteadas, a gente não fez consecutivas semana por semana, ela está vindo quando ela pode, e a gente fez 4 terapias. Mas o quadro da minha cliente é o seguinte, ela está com umas crostas vermelhas no couro cabeludo. Essas crostas geram uma escamação que quando eu mexo ou ela mexe, vira ferida. E eu reparei que andou piorando em vez de melhorar. Ela me comentou também que o marido dessa cliente tinha já esse problema e que ela achava que era algo que tinha contaminado do marido para a esposa. E naquele momento eu parei um pouquinho para pensar naquilo que ela estava me falando, analisar, para ter uma ideia do que poderia estar acontecendo com essa cliente dela. Mas quando a cliente não é sua, fica mais difícil você poder solucionar se você não tem os dados completos. Nessa hora eu falei para essa minha aluna, Maria, faz o seguinte, me passa a sua ficha de avaliação dessa cliente para mim dar uma olhadinha nos dados dela, para mim poder ver o que aconteceu com ela, para mim saber qual que é a higiene diária desse cabelo, o que ela está usando em casa, para mim entender um pouquinho o que pode estar acontecendo com essa cliente. Porque pelo relato dela poderia ser uma psoríase,
poderia ser uma dermatite seborreica, poderia ser uma alopecia areata e alguma outra coisa junto. Então, assim, não tinha como ter um diagnóstico exato e preciso pelo relato que ela estava me fazendo. E ela falou o que para mim? Prof, eu não fiz uma ficha de avaliação. Eu falei, tá, Maria, mas por que você não fez uma ficha de avaliação? Você lembra que no curso a gente fala o quão importante é ter uma ficha de avaliação para o tratamento desse cliente? E ela falou, eu lembro, mas é que eu estava com pressa e é uma cliente nova e eu não quis perder tempo anotando os dados da cliente. E eu falo uma coisa muito importante, isso não é perca de tempo, você está ganhando tempo, credibilidade e ganhando uma cliente, porque essa cliente vai ver que você é tão profissional, que você teve o trabalho de dar-se o seu próprio tempo em fazer uma ficha de avaliação personalizada para ela e a partir daquilo tratar ela, né? Então ela me falou isso e eu falei, tá, Maria, você tem microscópio digital? Ela falou, não, prof, eu não tenho. E para quem não sabe, o microscópio digital não é que ele seja assim, se eu não tiver o microscópio eu não posso trabalhar. Não, você pode trabalhar. O que eu pedi para essa minha aluna então? Falei, Maria, você consegue tirar uma foto desse cabelo para me mandar? Porque, assim, imaginando o que está acontecendo com a sua cliente, eu tenho várias hipóteses. Mas para mim poder, de fato, te ajudar, seria muito interessante que você me mande uma foto, nem que seja pelo celular, não tem problema, e que você pelo menos complete a sua ficha de avaliação com essa cliente. Porque a partir do momento que eu tiver uma visualização do problema dela e que eu tiver a ficha de avaliação em mãos, vai ficar muito fácil diagnosticar o que essa cliente tem de fato e qual o melhor cronograma para solucionar isso. Por que eu falo isso? Porque de repente essa cliente está com uma foliculite muito avançada que está gerando feridas no couro cabeludo e de repente essa aluna fez uma esfoliação em cima, não sei. Então assim, a esfoliação ela nem sempre é indicada. Quando tem feridas ou quando tem uma dermatite, alguma coisa que gerou uma ferida ali nesse couro cabeludo, você não pode fazer uma esfoliação, né? Então eu preciso saber em que grau que está isso para eu saber da onde que eu dou início nesse tratamento. Mas sem esses dados, sem essas informações, fica muito difícil para qualquer profissional poder ajudar nessa hora. E eu pedi para ela fazer uma ficha de avaliação para mim, me mandar por foto por um aplicativo do WhatsApp para ela me mandar, e se ela pudesse tirar uma foto com o celular dela, não importa que a foto não fosse ficar boa, não fosse ficar muito visível, era só para mim ter uma dimensão do problema dessa cliente dela. E dali para frente a gente poder partir. E partir eu falo é o quê? Entender se é algo contagioso que passou do marido para ela, se é algo que está acontecendo com eles, com relação a alguma coisa que aconteceu no cotidiano deles, o que está se passando, né? Porque além de tudo isso, ela me comentou que a cliente estava tendo queda de cabelo, mas ela não sabia me explicar que tipo de queda era. Se era um eflúvio telógeno, se era uma alopecia androgenética, se era uma alopecia areata, ela não sabia me explicar. Então assim, a aluna recebeu toda a informação, mas ela pecou na hora de coletar os dados da cliente, por querer fazer rápido, por de repente não querer tirar o tempo de sentar com a cliente e perguntar os dados dela, ou por achar que isso é desnecessário. Isso não é desnecessário, isso é muito necessário. Ela não fez nenhuma foto desse couro cabeludo dessa cliente dela. E o interessante é assim, eu não tenho microscópio digital, mas não deixe de fazer uma foto, nem que seja com o celular, para daqui, não sei, 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, você comparar a foto e ver a melhora que o cliente teve. É tão satisfatório ver a melhora que o cliente tem, né? Então nem que seja uma foto de celular, que não dê para ver tudo, nossa, mil maravilhas, mas que dê para você fazer um comparativo. Que se você precisar de um auxílio do técnico, da professora que te deu o curso, que você tenha material em mão para poder pedir esse auxílio. Agora, se você não tiver nada, é muito difícil para um profissional poder te auxiliar nessa hora.
tá? Então essa minha cliente, eu ainda estou esperando que ela me passe esses dados e que a gente possa dar andamento ao tratamento dessa cliente dela. E eu falo assim, tomara que ela faça essa ficha de avaliação, tomara que ela faça essa foto da cliente, tomara que ela me repasse esses dados e que ela não perca uma cliente por errar em algo tão básico quanto a ficha de avaliação, que é algo tão básico, mas tão necessário, tá? Então, quando eu falo que nos princípios da terapia capilar, a ficha de avaliação entra ali no topo dos principais, é porque realmente ela entra. Outro caso que eu quero contar para vocês também é de uma outra aluna minha, da Marinês. A Marinês pode-se quase dizer-se uma amiga já, né? Porque eu venho ali convivendo com ela, acompanhando o trabalho dela já fazem 7 anos. E agora faz uns 6 meses que ela entrou no mundo da terapia capilar. E eu falo assim, existem 2 extremos. A pessoa que faz o curso e que leva ao pé da letra tudo, e a pessoa que faz o curso e comete alguns erros, assim como a Maria cometeu. Mas que ainda está em tempo de reverter e melhorar tudo o que aconteceu, tá? Mas essa minha aluna, Marinês, ela está trabalhando com terapia capilar e eu me orgulho de ver o tanto de trabalho que ela está fazendo, o quanto de cliente que ela está atendendo e assim, o quão ao pé da letra ela levou tudo. Porque ela tem a ficha de avaliação do cliente, tá? E no começo ela não tinha nem alta frequência, nem microscópio, nem nada. Agora ela já tem o microscópio, ela já tem alta frequência, ela já está comprando os aparelhos dela. E ela leva tão ao pé da letra, tanto a ficha de anamnese, quanto a esterilização do material e o uso de descartáveis. Faz alguns diazinhos ela mandou uma foto num grupo de terapeutas que a gente tem, terapeutas que eu formei aqui na minha região, e ela mandou, bora começar mais um dia de trabalho. E uma fotinho do kit de terapia dela, com todos os materiais que ela iria usar para aquele dia de terapia capilar, tudo esterilizado e embalado em embalagens descartáveis, que dava de ver que foi extremamente bem fechadinho, bem organizado para cada cliente. Tanto que cada cliente tem uma escova, cada cliente tem o seu tônico capilar, cada cliente, tudo com muito cuidado para atender da melhor maneira possível aquele cliente e não deixar a desejar, para não pecar em nenhum dos sentidos. Então assim, eu me orgulho muito dessa minha aluna, porque eu vejo o quanto ela está trabalhando, o quão bem ela está trabalhando e como ela está fazendo bem o trabalho dela, o quanto ela vai crescer nessa profissão de terapeuta capilar pelos cuidados, pelos princípios que ela está levando ao pé da letra, por ela estar fazendo tão certo tudo o que foi ensinado em curso para ela. Então na terapia capilar os princípios são muito importantes. Você vê a diferença de quem está lá se destacando e quem ainda está ali batalhando para conseguir. Mas é que pequenas coisas fazem grandes diferenças, principalmente no mundo da terapia capilar, principalmente com a ficha de avaliação, material descartável e esterilização de material. São coisas extremamente importantes que têm que ser levadas ao pé da letra. E por que é importante ter esse cuidado? É importante ter o cuidado na hora de captar os dados da ficha de avaliação para não cometer um erro. É importante você prestar atenção em cada informação que seu cliente vai dar. Por quê? Porque eu já tive alunas que me relataram assim: ah, prof, eu fui atender minha cliente e ela falou que ela tinha o couro cabeludo oleoso. E na hora de fazer a ficha de avaliação dela, tem uma partezinha na ficha de avaliação que a gente faz que diz assim: lavado de cabeça quantas vezes na semana, né? E a cliente olhou para... a minha aluna olhou para a cliente dela e perguntou: quantas vezes na semana a senhora lava o cabelo? Ah, eu lavo 1 vez por semana o meu cabelo. A minha aluna virou assim: 1 vez por semana? Sim, 1 vez por semana. Meu, mas ele é tão oleoso. Gente, vocês acham sinceramente que quem tem cabelo oleoso vai lavar o cabelo 1 vez na semana?
Isso não é oleosidade natural do couro cabeludo. Isso é oleosidade por falta de higiene no couro cabeludo. Então, assim, na hora da ficha de avaliação, na hora da coleta dos dados, você já se deparou com uma grande verdade. A cliente está tendo um problema de oleosidade pela má higiene do couro cabeludo, porque ela está demorando muitos dias em lavar o couro cabeludo dela. Quando que um couro cabeludo vem a ser oleoso? A minha cliente lavou hoje o cabelo e amanhã ele está oleoso. Isso é um couro cabeludo oleoso. Agora a pessoa passou 6, 7 dias sem lavar, não é oleosidade. Isso é devido à má higiene dela, porque ela não está lavando ele com frequência. O normal é lavar quanto? Se tiver necessidade, até todo dia, não tem problema. O importante é você não amarar o cabelo molhado, dormir com o cabelo molhado, né? Mas assim, um dia sim, um dia não. É o normal de você lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Ah, eu lavei hoje, daqui 2, 3 dias está oleoso. Beleza, daqui 2, 3 dias ele está oleoso, ele está cumprindo o ciclo dele, ele tá te avisando, ó, tá na hora de você lavar, né? Agora, uma semana depois, é normal que o cabelo esteja oleoso. Então, na ficha de avaliação, esse tipo de informação você já vai coletar e você já vai entender melhor o que está acontecendo com essa cliente. É importante também o cuidado na hora da esterilização do material, porque se eu esterilizar ele de uma maneira incorreta, ou deixar de esterilizar, eu posso estar contaminando outros clientes, outros pacientes com algo que eu poderia ter evitado. E eu, como profissional, não posso pecar nessa área. Eu tenho que ser o exemplo do meu cliente. Porque se eu vou falar para ele, ó, fulana, a senhora está com uma foliculite. De hoje em diante, para evitar contaminar os seus familiares, o seu marido, seu filho, a senhora vai ter um pente só da senhora, uma toalha de banho só da senhora, uma fronha de travesseiro só da senhora. Como que eu vou exigir isso da minha cliente se eu, como profissional, estou reutilizando uma toalha de uma cabeça para outra, estou reutilizando um pente de uma cabeça para outro? Ela vai olhar para mim e falar, poxa, mas quem é você para me exigir alguma coisa? Agora, se o meu material de trabalho for bem esterilizado, bem higienizado, ela vai falar, não, realmente essa terapeuta capilar, ela tá me dando uma indicação para mim melhorar mais rápido, né? Então é muito importante nessa hora esse cuidado. Por que que é importante o cuidado com o cronograma de atendimento? Cada cliente, nós como terapeutas capilares, vamos montar um cronograma de atendimento. E um cronograma de atendimento que eu falo é o quê? A gente trabalha com argilas na terapia capilar, então a gente pode trabalhar com diferentes cores de argila no tratamento do couro cabeludo. Tem casos de clientes, pacientes que a gente pode usar um esfoliante no couro cabeludo, tem casos que a gente não pode. Então tudo isso a gente vai, na hora da ficha de avaliação, já ir montando. A gente já vai na cabeça da gente pensando, nessa cliente aqui eu não posso colocar o esfoliante, nessa cliente aqui eu não posso colocar argila verde, né? Dependendo do estado que tiver o fio do cabelo dela, eu não posso usar tal cor de argila, ou eu não posso usar argila em pó, eu posso usar só argila que já vem preparada. Então a gente monta um cronograma de atendimento, e esse cronograma de atendimento ele vai muito além do cronograma de produtos capilares, ele vai nos produtos do fio também que a gente vai tratar, porque a gente tem que lembrar o quê? Que como terapeuta capilar a gente é responsável também pela saúde do fio do cabelo do nosso cliente, da nossa cliente. Então a gente vai montar um cronograma de tratamento, onde a gente pode fazer hidratação, reconstrução, podemos incrementar um corte bordado, né, para tirar as pontinhas duplas do cabelo da cliente. É tudo algo que nós vamos personalizar e oferecer como um serviço diferenciado para o nosso cliente. Mas é importante a coleta dos dados para a gente montar esse cronograma de atendimento. Se eu não usar os princípios da terapia capilar como algo realmente sério, o que pode acontecer? Eu sempre falo assim que a gente pode perder clientes antes mesmo de conquistar eles. E isso é algo muito sério. Eu acabei de contar para vocês 2 histórias de 2 alunas minhas, de 2 casos, um extremo do outro.
É muito fácil a gente perder um cliente antes mesmo de conquistar ele, por pecar em algumas coisas, por pecar nos princípios da terapia capilar, por pecar em coisas que a gente não deve pecar, né? É um cuidado extra que a gente tem que ter para que não aconteça. E como fazer para melhorar tudo isso? Como eu posso fazer para melhorar os princípios da terapia capilar? Seguindo à risca o que eu estou ensinando para vocês. Fazendo a ficha de avaliação, seguindo um protocolo de atendimento com uso de materiais descartáveis, fazendo um cronograma de atendimento para cada cliente, esterilizando o meu material, fazendo foto de cada caso, seja com o celular ou seja com o microscópio digital, tá? Indiferente do que a gente vai usar para fazer a foto, que tenha uma foto, porque se você tiver alguma dúvida, fica muito fácil para mim te ajudar, tá? Mas assim, não deixem de cuidar desses princípios da terapia capilar, dessas coisinhas que parecem tão minúsculas, mas são tão importantes. E a gente melhora a terapia capilar com esses cuidados. E é onde eu vejo que as pessoas mais erram. Mais erram quando falam assim, eu não vou fazer a ficha de avaliação porque eu vou perder tempo e a minha cliente está com pressa. Gente, se é o primeiro atendimento dela, avisa ela. Fulana, você vai vir então para a gente fazer uma terapia capilar, mas eu acho importante falar para a senhora que para a primeira sessão eu preciso de um tempo a mais com a senhora, porque eu preciso fazer uma ficha de avaliação. E a sua cliente vai tirar esse tempo a mais para passar com você, para você poder fazer da maneira correta. Fulana, se a senhora quiser vir no horário de almoço, não tem problema, mas vem com um pouquinho mais de tempo. A gente realmente precisa conversar para ver qual a melhor terapia para a senhora, o que é mais indicado no seu caso. Tire esse tempo, não cometa esse erro, tá? Eu não vou fazer foto, porque o que o meu cliente vai achar dele vir aqui pela primeira vez na vida e eu já pedi para fazer uma foto dele. Você não precisa postar essas fotos na rede social se o seu cliente não quiser. Claro que sempre é bacana você pedir para ele, fulano, eu posso postar o seu caso na minha rede social, sem falar o seu nome, sem citar quem é você, mas para outras pessoas verem que eu trato esse tipo de problema, nossa, é muito legal. Agora, se ele não quiser, você não precisa publicar isso. Você pode ter isso apenas como uma evidência do trabalho que você está fazendo. E você vai lá na foto e vai colocar o nome do seu cliente e a data que você começou a atender ele, para você poder fazer um comparativo depois e ver a melhora que o seu paciente está tendo, que o seu cliente está tendo. Então, assim, não erre deixando de fazer uma foto, porque eu não conheço meu cliente, porque eu vou ter vergonha de pedir para ele. Peça, com certeza ele não vai negar, principalmente se for uma pessoa que não quer aparecer nas redes sociais. Você não precisa mostrar o rosto dela, você não precisa expor ela. Você vai tirar uma foto do que realmente é importante para você, do couro cabeludo dela, do fio de cabelo dela. E um grande efeito colateral que gera a falta de cuidado de um terapeuta capilar, com esses pequenos detalhes que eu mencionei aqui para vocês, como eu já venho falando desde o começo, de repente perder um cliente antes de ganhar ele, contaminar um cliente para o outro, né? A foliculite, por exemplo, que é algo que passa de um cliente para o outro, você pode estar contaminando o cliente. Deixar de ter um bom faturamento, porque você pecou em coisas que você não poderia ter pecado. Então, assim, os princípios da terapia capilar, mais do que nunca, eles são importantes. Se em algumas áreas é importante a esterilização de material, é importante os descartáveis, na terapia capilar ele é mais. Se em algumas áreas é importante fazer uma ficha de avaliação do cliente, na terapia capilar ele é mais. Então não erre nesses poucos quesitos. É tão pouca coisa, é um cuidadinho, mas que vai te dar um grande retorno e uma grande diferença. E isso aqui e muito mais eu mostro e explico para vocês no meu curso de terapia capilar, onde a gente vai desde os princípios, como montar uma ficha de avaliação, completo, tudo. Então, se você gosta do mundo da terapia capilar, se você gosta disso tudo que você está vendo, vem comigo para o curso de terapia capilar, que eu tenho certeza que você vai se encantar por esse mundo. E uma das coisas que mais me incomodam, sendo terapeuta capilar,
é vendo terapeutas capilares, cabeleireiros, barbeiros, errando em coisas tão simples, porém tão importantes. Vocês viram um pouquinho dos meus relatos aqui hoje e o quão importantes são essas coisinhas. Eu dei exemplos para vocês do diferencial que faz isso, né? O quão importante. E eu falo isso porque eu já passei assim por tantos grupos de alunos e eu vejo que quem se destaca é quem realmente leva a sério esses princípios, é quem realmente fala, não, eu vou tirar um tempo, eu vou fazer uma ficha de avaliação bem feita, eu vou fazer uma foto desse caso antes e depois, eu vou mostrar para o meu cliente daqui tantas sessões o resultado que ele tanto queria e ele vai ver com os próprios olhos, ele vai se admirar pelo que aconteceu. E é o que acontece quando você segue à risca esses princípios, quando você faz a ficha de avaliação, quando você faz a foto, quando você faz um cronograma, quando você esteriliza o seu material, é isso que acontece. Mas eu falo assim, não só na terapia capilar, eu vejo tantos cabeleireiros e tantos barbeiros errando nisso. As pessoas esquecem que muita coisa dentro do salão de beleza e dentro das barbearias é transmissível. A foliculite é uma delas, volta a insistir nisso. Quantos casos de alunas minhas que foram tratar foliculite e que quando o cliente delas ia para o barbeiro voltava com o mesmo problema, porque o material de trabalho do barbeiro estava contaminado, né? Então é tão importante a esterilização do material de trabalho dentro das barbearias, dentro dos salões de beleza. E muitas vezes os profissionais erram nesse quesito. Então os princípios da terapia capilar, eles são importantes por esse motivo, para a gente poder fazer as terapias capilares e ter um resultado muito além do esperado, porque se a gente fizer da maneira correta, com certeza o resultado vai vir. E por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para obter mais vídeos como esse. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. E só lembrando que a gente já está com uma lista de espera para os alunos que queiram fazer o curso de terapia capilar comigo, na bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. Até a próxima!